Voltamos. Então, voltamos agora com a nossa aula de número 52. Vamos retomar a tabelinha que nós estávamos mexendo no final do bloco passado. Perfeito? Então, vamos lá, ok? Vamos recapitular algumas coisinhas. A letra A significa universal afirmativa. O E, universal negativa. O I, particular afirmativa. E o O, particular negativo. Então, aqui, se vocês têm uma ideia, ó, premissa 1, premissa 2, traço de asserção, conclusão, porque aqui está na forma simbólica e não na padronizada, né? Porque a padronizada apareceria algo naquele sentido, não é isso? Então tá, vamos recapitular. Bom, tá vendo essa figura aqui, ó? Ela é redundante. Por que que ela é redundante? Porque, ó, de duas universais, a conclusão universal, ela é melhor, tá? Ela é mais forte, né? Aqui eu tenho duas universais e aqui uma particular. Por isso que algumas regrinhas vão ser dadas para que vocês observem isso daí direitinho, perfeito? Então, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 válidos. Só que desses 19, eu ainda tenho alguns que são redundantes, que a gente ainda pode retirar, tá? Vamos ver daqui um pouquinho. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aí para nós. Bom, esta desvantagem aparente das figuras 2, 3 e 4 pode, no entanto, ser relativizada se usarmos os fatos conhecidos acerca da comutatividade, da conjunção e da implicação da proposição subalterna no quadro de oposição, que é chamado de quadro mágico. Perfeito? Ok. É então possível ver que cada silogismo válido das figuras 2, 3 e 4 é implicado por um silogismo da figura 1. Vamos ver isso aí. Nos termos, é possível fazer uma dedução das figuras 2, 3 e 4 a partir da figura 1. O resultado dessa dedução é o seguinte. Vamos ver aqui? Olha só. Primeiro vamos entender. Você vê que já vou colocar essas duas tabelas juntas. Ou seja, é melhor já colocar, né, as duas tabelinhas juntas para que você consiga assimilar. Vamos lá. Beleza, que coisa boa, hein? Vamos ver aqui? Bom, vamos entender. A figura 1 é a figura perfeita. A 2, a 3 e a 4, elas são imperfeitas. Então, essas figuras imperfeitas, elas têm que serem traduzidas lá para a figura 1, perfeito? Então, olha só. Esse aqui, ó. E, A, E. Perfeito? Universal negativo, universal afirmativo. Por que a resposta é negativa? Porque segue-se a mais fraca. Entre uma afirmativa e uma negativa, a conclusão é sempre negativa. Perfeito? Tá aqui, ó. Que é essa daqui, referente a essa daqui, ela pode ser reduzida para essa daqui, ó. A. Perfeito? Não, desculpa, A não. E. Note-se a mesma coisa, ó. Tá vendo? A diferença aqui é que aqui a posição do sujeito do predicado, né? Então, muita atenção com isso daí. Então, cada figurazinha dessa, ela pode ser jogada aqui. Então, aqui te dá, ó, no seu material. Se ele te deu aqui 2, é porque essa aqui pode ser transformada para essa. Essa daqui, ó, que é a terceira aqui, ela pode ser transformada para essa daqui, ó. Ok? Ela pode ser reduzida para cá. E a mesma coisa, ó. Essa daqui, que é essa, da 1, pode vir para cá. Perfeito? Por isso que ele te disse, ó, I, perfeito? Ele pode ser A, porque essa daqui ela acaba sendo redundante dessa daqui. E todas as outras podem fazer a redução para cá. Só que essa redução é um pouco complexa, ou seja, a gente gastaria um tempo muito grande em estar falando de cada redução dessa daí. Então o que eu vou mostrar para vocês? Como resolver esse tipo de questão em concurso, que é o seu foco, tá? Porque se a gente for mexer com todas as figuras, todas as reduções, aí a gente ia levar um tempo muito grande e você até perderia um pouco aí o seu incentivo. Então, o que a gente vai fazer? Existem essas formas, tá aqui, tá dizendo cada uma delas, não vamos aprofundar em tudo, porque senão você não consegue acompanhar e não é o foco das provas de concurso, tá? Se fosse o foco, a gente ia ter que trabalhar cada uma, tá? Ok? Então, essa daqui, ó, só um exemplo. E e O. Universal negativa, particular afirmativa, particular negativa, porque segue a parte mais fraca,
que é a negação. Ela pode ser reduzida aqui na 4, que está aqui, ó. Tá vendo? A diferença, o que é a diferença, professor? A diferença é o posicionamento do sujeito e do predicado, tá? Essa é a diferença. Então tá. Vamos lá, vamos continuar. Perfeito. Vamos ver aqui. Papá. Na doutrina tradicional, em vez da dedução a partir da figura 1 de um silogismo das outras figuras, existe o conceito da redução à figura 1, como o seguinte conteúdo. A redução de um silogismo das figuras 2 e a seguinte consiste na transformação do silogismo num que lhe seja equivalente na figura 1, no sentido em que a mesma conclusão pode ser deduzida a partir das mesmas premissas. Bom, hein? Bom, vamos devagar, né? Em geral, os processos de transformação usados são os da conversão e da permutação de premissas. Perfeito? Cada modo tem a sua forma de redução, a qual pode ser cifrada a partir de um código latino dado. Em cada nome nesses códigos, as vogais A, E e O referem ao modo do silogismo. A consoante inicial, o modo na figura 1 ao qual o silogismo é redutível. As consoantes restantes denotam os processos necessários à redução. Tá vendo? Isso aí é um processo que você teria que se aprofundar muito com esse tipo de questão. Mas, professor, será que na hora de fazer a prova isso vai me prejudicar? De forma nenhuma, tá? Existe uma forma aí que você resolve as questões bem rápidas, sem se preocupar com essa parte por enquanto, para não ter que aprofundar em cima disso aí, tá? Então, vamos em frente. A característica da doutrina tradicional do silogismo é a interpretação de uma proposição predicativa universal, como só sendo válida se o termo na posição de sujeito não tem extensão nula. Uma exigência feita para conservar a implicação da proposição particular pela proposição universal. Já já você vai entender isso perfeitamente, ok? Vamos só lendo, que é muita coisinha. Bom, vamos lá. Se esta exigência não for cumprida, e se admite termos na posição de sujeito com extensão nula, então os 19 silogismos reduzir-se-ão a 15, uma vez que nesse assim deixaremos de considerar válidos silogismos que vê AAI, porque pode ser o AAA, para que a gente vai usar o AAI, né? Nas figuras 3 e 4, e o silogismo EAO das figuras 3 e 4, perfeito? Porque você tem, olha só, universal, universal, para que a resposta é uma particular? Perfeito? Então é justamente aqui onde eu vou mostrar para vocês, ó. AAI das figuras 3 e 4 e o silogismo EAO das figuras 3 e 4 também. Então, são essas as figuras que ele está retirando, ó. Essa, perfeito. Essa daqui é AO, essa daqui e essa daqui. Perfeito? Então, se reduz a quanto? Eram 19. Se eu não considerar esses daqui, elas se reduzem para 15. 15. Perfeito? Então, você pode dizer que dos 256 modos, né, 200 e tantos não são considerados, cai para 24, dos 24 cai para os 19, e dos 19 ainda cai para quanto? 15. Por isso que os silogismos válidos são 19 para uns, 15 para outros. É isso que você vai ter que marcar na sua prova se ele te cobrar esse número de silogismos válidos aqui para vocês, tá? Então nós temos 19 válidos, sendo que eu tenho aqui 2 redundantes, já que eu tenho que universal, universal eu posso dar uma universal, universal, universal eu posso dar uma universal. Então, por isso que aquelas que são 2 universais e que a resposta é particular, ela também pode ser eliminada já visto que existe uma outra resposta mais contundente, tá? Mais forte do que essa daí, elas acabam sendo mais fracas e você não precisa trabalhar com ela nessa situação. Perfeito? Então tá. Vamos em frente que atrás vem gente, né? Vamos lá. Bom, primeira figura. A primeira figura, ela é considerada perfeita. Vamos ver por quê? Agora a gente vai ver direitinho, né? Bom, nessa figura, os modos legítimos são Bárbara, mas olha o que ele quis dizer. AAA. Universal, universal, universal. E eles usavam nomes para facilitar, ó,
o aprendizado, ou seja, literalmente você decorar o que estava sendo feito naquela época, né? Aqui, ó, A. Celarente, que é o E-A-E. Tá aqui, ó, E-A-E. Universal, universal, universal. Premissa 1, universal. Premissa 2, universal. Conclusão, universal. Ok. Universal negativa, universal afirmativa. Conclusão, universal negativa. Segue-se a mais fraca, perfeito? Dari é o A-I-I, ou seja, universal afirmativa, particular afirmativa. Quem é a mais fraca? A particular. Por isso que a conclusão segue sempre a mais fraca, a particular. Então é sempre assim. Entre uma universal e uma particular, a conclusão é sempre particular. Entre uma afirmativa e uma negativa, a conclusão é sempre negativa, porque segue sempre a mais fraca. Fério, tá aqui, universal, negativa. Aqui, particular, afirmativa. Então você tem que ter uma resposta particular, negativa, visto que ela não pode ser universal, visto que entre uma universal e uma particular, a resposta é sempre particular. E já que uma é negativa, a conclusão tem que ser negativa. Então, quando uma das duas premissas for negativa, a conclusão é negativa, ok? Então, vamos lá. Esses nomes foram dados pelo filósofo medieval do século XII, Pedro Aberlado. Aberlado, nossa, que nome esquisito, né? Então, esses nomes foram dados para facilitar, tá, a compreensão e entendimento que o cara faz. Então ele fala Bárbara. Quando ele falava em Bárbara, ele já sabia que era A. Quando ele falava em Celarente, era E. Ou seja, para controlar a ordem disso aí das proposições universais e das proposições particulares. Dari, fério. Perfeito? Então, claro, professor, tem que ficar decorando isso. Não, de forma nenhuma. Só se você fosse fazer um ensino aprofundado disso daí e as bancas realmente quisessem literalmente te ferrar. Por isso que isso daí você não tem que ficar muito preocupado não, tá? Então, vamos lá. Primeira figura. A primeira figura não muda por ser perfeita. Aqui o termo médio ocupa a posição de sujeito na premissa maior e de predicado na premissa menor. Viram? A premissa, lá que eu mostrei o quadrozinho para vocês, né? Vamos ver se esse quadrozinho está aqui novamente, só para a gente ver. Olha aqui, ó. Olha só. O termo médio, ele é sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor. Perfeito? E o termo médio nunca aparece na conclusão. O termo maior, porque é da premissa maior, é sempre o predicado da conclusão. E o termo menor é sempre o sujeito na conclusão. Perfeito? Claro que nós já vimos esse quadro, eu só coloquei de volta para você observar. Então, vamos lá. Olha aí, Bárbara. Ou seja, A. Premissa 1, universal. Premissa 2, universal. Premissa 3, desculpa, volta. Premissa 1, universal. Premissa 2, universal. Conclusão, universal. Por isso que ele usa o nome Bárbara. Perfeito? Então vamos lá, ó. Olha aqui o A, que é universal. Todo, esse Azinho, metal é corpo. Beleza? Todo metal é corpo. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Metal. Todo metal é corpo. Olha aí, visualmente, na teoria de conjunto. Claro, professor, porque isso é diagrama lógico. Você pode fazer pelos diagramas? Lógico que pode. De qualquer forma, você vai chegar à sua resposta, é muito tranquilo. Então, ele está dizendo que todo metal é corpo. Tá aqui, todo metal é corpo. Tá aqui a nossa primeira A aqui, perfeito? Depois, todo ferro é metal. Opa! Aí, ó. Todo ferro é metal. Então, vamos lembrar. Todo metal é corpo. A. Todo ferro é metal. A também. O que ele quer dizer na figura? Metal. Termo médio. Corpo e ferro. 3 termos. Metal, corpo e ferro. Sendo que um deles tem que se repetir. Muito bem. Um deles se repete. Na primeira figura, você lembra que ele falou que o termo médio faz o papel de sujeito na premissa maior, e o papel de
predicado na premissa menor. Então, corpo é o termo maior. É o termo maior. E ferro é o menor. Beleza? Olha só que bacana. Tá vendo? Então, o da primeira figura tem que ser assim. O termo médio tem que ser sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor. Legal. Outra coisa que você tem que observar. O metal é o termo médio. Perfeito? Ele é o termo médio. Se ele é o termo médio, ele não aparece aonde? Na conclusão. Então, olha que legal. Todo ferro é metal. Todo metal é corpo. Logo, todo ferro é corpo. Olha o que vai aparecer aqui para vocês, ó. Vou apagar aqui para ficar bonitinho para vocês verem. Olha só. Olha só. O termo médio nunca aparece na conclusão. Perfeito? Ok? Então, olha só. Todo. A resposta é melhor ser todo do que algum. Perfeito? Professor, a resposta pode ser algum ferro? Pode ser sim. Mas aí a figura se torna imperfeita, porque já visto que é um todo, né? Então, a minha resposta aqui, ó. Todo ferro é corpo. Por quê, professor? Lembra que eu vou mostrar as regrinhas. O termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Perfeito? O predicado... Desculpa, que predicado, professor? Que predicado? O termo maior é sempre predicado na conclusão. O termo menor é sempre o sujeito na conclusão. Por isso que a resposta fica: todo ferro é corpo. Tá aqui, ó. Todo ferro é corpo. Isso é o primeiro exemplo de uma figura. Professor, é assim que cai na prova? É. Vocês vão saber algumas regrinhas que você vai matar rapidinho. Rapidinho você mata a questão. Apesar da teoria ser um pouco pesada, por isso que a gente não pode aprofundar na teoria, não. Se a gente for aprofundar, a gente vai gastar um tempo danado e não é literalmente o que o concurso público quer, não, tá? Então, você tem que aprofundar se você for realmente mexer com isso aí, ficar mexendo só com isso aí e passando adiante esse conhecimento. Mas beleza. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Tá aí, ó. De duas afirmativas, a conclusão tem que ser afirmativa. Muito bem mesmo. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver o que tem para nós aí, né? Vamos ver o que tem de melhor agora. Vamos ver. Outra, acelarente, ou seja, universal negativa, universal afirmativa. Por que aqui tem que ser um E? Simples. Aqui é premissa maior, premissa menor, conclusão. Professor, por que a conclusão tem que ser uma universal negativa? Simples. Porque entre uma afirmativa e uma negativa, segue-se a parte mais fraca. Entre uma afirmativa e uma negativa, a mais fraca sempre será a negativa, tá? Então vamos ver lá, ó. Todo ferro é metal. Tá aí. Opa. Professor, volta. Todo ferro é metal. Vai lá. Aqui. Beleza. Então, que ferro. Só que ele está dizendo que todo ferro é metal. Então, conjunto metal. Muito bom. Ok. Beleza. Tá. Professor, mas você começou com A. Não comecei com A, não. Eu só coloquei aqui, ó. Todo ferro é metal. Tá aqui uma universal afirmativa. Todo ferro é metal. Agora eu vou buscar outra. Aqui. Nenhum metal é corpo. Olha aqui o E, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó, o C, o E. Tá vendo? Por isso que ele vai montando nomezinhos, para ele não esquecer, tá? Ok. Logo, ó, nenhum metal é corpo, então tem que desenhar outro conjunto que não pegue no metal, né? Aí, ó. Aqui, nenhum metal é corpo. Beleza. Notem, se nenhum metal é corpo, o corpo também não pode ser ferro, já que ele não encosta aqui, não vai encostar aqui. Então, olha só. Logo, nenhum ferro é corpo. Mas olha só a técnica. Olha que bacana. A técnicazinha. Aqui são duas universais. Pode? Pode. Duas universais pode. Por que a resposta tem que ser universal negativa? Porque ela é a parte mais fraca. Então não pode ser o todo. Muito bem.
Metal faz papel de quê aqui? Sujeito é o termo médio, e aqui ele fez papel de predicado. Muito bom. Notem, o termo médio nunca aparece na conclusão, então ele vai ser eliminado. Como corpo faz parte da premissa 1, significa que ela é o maior termo. Lembra que o maior termo vai ser sempre o predicado aonde? Na conclusão. Predicado na conclusão. E o ferro, como ele é o sujeito aqui, o sujeito não, ele é o termo menor, ele passa a ser o sujeito. Você pode ver naquela tabelinha, tá vendo? Por isso que nenhum ferro é corpo, tá aí a nossa resposta, que vai seguindo isso na primeira figura. Que coisa boa, hein? Uma coisa muito especial. Então, crianças, jovens e adolescentes, é só prestar atenção. Professor, é só fazer isso daí? É só cortar esse troçozinho? Vocês vão perceber na hora que a gente for resolver cada questãozinha dessa daí. Então vamos lá, né? Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos partir para outra. Vamos partir para outra aqui, legal. Muito bom. Então vamos lá. Agora a outra. Dari, ou seja, universal afirmativa, particular afirmativa. Opa, por que a conclusão é uma particular? Porque é simples. Entre uma universal e uma particular, a mais fraca é a particular. Então é uma coisa bem rápida. Negativa e afirmativa, conclusão negativa. Universal e particular, a conclusão é o quê? Particular. Quando é que a conclusão vai ser universal? Quando as duas premissas forem universais. Perfeito? Muito bom. Então vamos lá. Toda aranha tem 8 patas. Muito bem. Vamos ver onde vai aparecer aqui. Toda aranha tem 8 patas. Olha lá. Então essa aqui, ó. Aranha. Ou seja, é o conjunto das aranhas. Perfeito? Eu escrevi aranha lá, conjunto das aranhas. Mas está dizendo que toda aranha tem quantas patas? 8 patas. Então, todas as aranhas têm exatamente 8 patas. Muito bom. Então, esse é o diagrama lógico dessa proposição categórica aqui. Toda aranha tem 8 patas. Perfeito? Está aqui, ó, universal. Com um nomezinho para não esquecer. A viúva negra é uma aranha. Opa! Então, está aqui o conjunto da viúva negra. Ou seja, a viúva negra é uma aranha. Logo, vamos ver? Presta bem atenção. Professor, e aí, vamos ver? Legal. Termo médio, aranha. Está aqui, termo médio, aranha. Tudo bem? Termo médio. O que diz a teoria? Que o termo médio nunca aparece na conclusão. Já que aqui ela faz o papel de sujeito e aqui ela fez o papel de predicado. Isso sempre na figura 1, tá? Ainda estou na figura 1. Beleza. Ok, 8 patas está fazendo o papel de termo maior. Perfeito? E viúva negra está fazendo o termo menor. Mas, professor, é só ver. Se está na primeira é a maior, se está na segunda é a menor. Então, olha só, o que diz a regra? Ou seja, então, ó, toda aranha tem 8 patas. A viúva negra é uma aranha. Logo, a viúva negra tem 8 patas. Vamos ver o que vai aparecer aí pra gente? Olha só. A viúva negra tem 8 patas. É justamente o que a teoria me diz, olha só. Que o termo maior, ele vira predicado na conclusão. E o termo menor vira sujeito na conclusão. Tá vendo? Mas o próprio diagrama lógico te mostra isso daí, ó. Ok? Toda aranha tem 8 patas. A viúva negra é uma aranha. Logo, a viúva negra tem 8 patas. É uma dedução mais que justa, né? Professor, essas regrinhas aí. Olha, gente, o que eu percebo é que as bancas normalmente não respeitam muito essas regrinhas, não. Tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês justamente que ela não vai fazer duas coisas para te atrapalhar. Tá? Ela pode tentar te atrapalhar. Tá vendo essa palavra? Pode tentar? Isso também te atrapalha um pouquinho. Perfeito? Ok. Então, vamos lá para a próxima. Somente a da primeira figura eu estou demonstrando todas, tá? As outras não vou demonstrar todas, não, porque não vai precisar a gente ficar demonstrando todas isso aí, tá? Então, vamos lá para a próxima. Fério. Aí, ó.
é de universal negativa e de particular afirmativa. Entre uma universal e uma particular, ela tem que ser sempre particular. Tanto, por que é particular negativa? Porque essa é negativa. Então, sempre que uma das duas premissas for negativa, a conclusão tem que ser negativa, porque segue a mais fraca. Perfeito? Ok. Então ele está usando férreo. Universal, negativa na premissa 1, particular afirmativa na premissa 2 e na conclusão uma particular negativa, nesse estilo. Ninguém que fala muito é sábio. Opa, vamos ver onde é que vai aparecer aí, né? Aqui. Ninguém que fala muito é sábio. Ó, falam muito. Aqui o conjunto das pessoas que falam muito. Perfeito. Só que ele está dizendo que ninguém que fala muito é sábio. Então, na verdade, o conjunto dos sábios tem que estar separado do conjunto dos falam muito. Tá aí. Esse aqui é o conjunto dos sábios. Muito bom. Então, fiz a primeira. Ninguém que fala muito é sábio. Perfeita. Premissa 1. Premissa 2. Alguns velhos falam muito. Alguns velhos falam muito é uma particular afirmativa. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma intersecção entre alguns velhos falam muito aqui, perfeito? Ele não falou nada do sábio, então eu posso passar aqui numa situação assim, ó. Tá vendo? Então aqui são os velhos, perfeito? Então, ó, vamos lá entender isso aí. Ninguém que fala muito é sábio. Alguns velhos falam muito. Agora, olha que legal. Como eu tenho uma negativa e uma particular afirmativa, a minha conclusão tem que ser uma particular negativa. Perfeito? Vamos lá, professor. Faz aí o seguinte. Vamos primeiro tirar o termo médio. Vamos lá? Ó, falam muito, falam muito. Falam muito, falam muito. Por que você está tirando, professor? Porque é o termo médio. O termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Esse sábio é o termo maior. E velhos é o termo menor. Lembrando que o termo maior vira sempre predicado na conclusão e o termo menor vira sempre sujeito na conclusão. Beleza. Mas, pelo fato de ter um ninguém, de ter uma negação, a conclusão tem que ser negativa, perfeito? Então, olha só. Ninguém que fala muito é sábio. Alguns velhos falam muito. Resposta, alguns velhos não são sábios. Tá vendo? Alguns velhos não são sábios. Professor, mas eu não estou vendo aqui os velhos que são sábios? Sim, mas você não pode considerar a resposta aqui. Você tem que considerar a resposta para cá, ó. Qualquer situação dessa daqui, ó, que eu vou riscar aqui assim, ó, desse jeito. Claro que você não está aí vendo direitinho o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu estou pegando essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui que eu rachurei aqui bonitinho, riscando? São todos os velhos que não são sábios. Professor, mas como é que eu ia saber que a resposta não era aqui? Simples. Se você der a resposta aqui, você está dizendo que velhos que são sábios. Mas a teoria me diz o seguinte: se uma das duas for negativa, a resposta tem que ser negativa. E se a resposta é negativa, você não pode dar aqui. Agora toma cuidado. Cuidado assim, ó. A minha resposta, alguns velhos não são sábios. Mas a resposta poderia estar assim, ó. Tem banca, gente, que faz isso de propósito, erradamente, mas fazem. Há alguns velhos que podem ser sábios. Podem ser. Olha a palavra, podem ser. Podem. Mas pela teoria, não. Pela teoria, tá tudo certinho. Tem que ser a parte negativa. A parte negativa é aquela parte que fica fora do conjunto dos sábios. Mas, professor, por que você desenhou isso aqui? É porque pode. Mas a teoria tem que ser negativa de acordo com a teoria que foi estabelecida há alguns milhares de anos, alguns anos atrás. Ok? Então tá. Aqui a gente vai encerrar primeiro essa parte aí. Daqui um pouco a gente volta e vamos falar da figura de número 2. Ok? Então, segura aí que daqui um pouco a gente retorna.